Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz em mim nada vencer. De paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim, nada vencerá teu amor. De paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. E pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, permanecer em teu amor. Boa noite, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão aí acompanhando. Hoje, a conclusão deste estudo na Epístola de Tiago, que por alguns meses procuramos trazer um ensinamento que este homem de Deus escreveu estas palavras e, com a graça de Deus, chegou até nós, pelo poder do Espírito Santo que preservou
e nos deu condições de estar hoje estudando, meditando, né, nesses dias, aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor está. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, obviamente, no final da carta, né, da Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículos 12 até o final de Tiago. Só um momento, estou procurando aqui. Foi aqui para a Bíblia. Versículo 12. Os últimos versículos de Tiago. Acima de tudo, porém, meus irmãos, nem pelo céu, nem qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está sofrendo, aliás, doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, um óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará o pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos, 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra se fez germinar seus frutos, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Amém. Vamos orar. Perdão. Pai de amor, Pai santo, por esse dia, por essa oportunidade que temos aqui, que o Espírito do Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar entendimento. Santo Senhor também nos ajude a compreender e a aplicar às nossas vidas essa mensagem e que ela possa trazer ensino ao nosso coração e também correção, né, nos atos e tudo aquilo que nós fizermos que não esteja de acordo com a vontade do Senhor. Nos dê toda a sabedoria vinda do alto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, né, voltando aqui para a Epístola de Tiago, fazendo agora um resumo final desta epístola, né, e trazer a conclusão. Nós estudamos no princípio que Tiago ele teve o objetivo, ao escrever essa carta, a essa epístola, e enviá-la às 12 tribos, a dispersão, ou seja, aos cristãos, né? É bom sempre enfatizar que eram os cristãos judeus. Então aqui essa carta traz muito ainda de elementos judaicos. Isso é importante nós notarmos, que Tiago escreve para não cristãos gentios, mas cristãos judeus que entendiam muito, né, dos costumes e de toda a tradição judaica. E ele então escreve uma carta para tratar de assuntos sobre provações, né? A carta ele já começa falando de provações, tratar de como os cristãos devem encarar essas provações ou essas dificuldades, lutas, o sofrimento. Nos ensina também sobre toda a origem do bem que vem do Pai, do Senhor, e que toda a tentação, pecado venha do homem mesmo, da própria carnalidade humana. Ele nos fala da verdadeira fé no capítulo 2, ele fala dos cuidados que nós devemos ter com a língua, e ele fala, né, dos problemas maiores do ser humano no capítulo 4, que é a origem de todas as contendas, que é, na verdade, o orgulho humano. Então, no capítulo 4, 5, ele vai tratar de orgulho e humildade. Então, é dentro desse contexto, agora na parte final, né, na conclusão da sua carta, Tiago dá as últimas orientações
de como os cristãos devem viver suas vidas e principalmente num relacionamento pessoal com o outro, com o irmão. Então ele fala muito sobre esse relacionamento. No final aqui ele vai falar muito sobre isso, como o cristão deve se relacionar um com o outro, tratando o outro. Então ele vai mostrar como a igreja é uma igreja que deve cantar junto, se identificar com aquele que sofre, quando estiverem sofrendo, que orem uns pelos outros, interceder uns pelos outros, né? Cuidar, como a igreja deve socorrer os necessitados, os enfermos, orar, confessar os pecados uns aos outros, ajudando nessa parte. Então, ele vai tratar nessa parte final a respeito disso. O primeiro versículo, né, dessa parte final que nós lemos, o versículo 12, é interessante. Voltemos ao versículo 12. Diz aí, acima de tudo, porém, meus irmãos, né, veja que ele começa o versículo 12, é como se estivesse agora fechando, né? Fechando, concluindo, né, esta mensagem, trazendo aí, deixa eu só baixar um negócio aqui, como ele estivesse aqui concluindo um assunto e agora trazendo essa conclusão, ele vai colocar, olha, acima de tudo, ou seja, veja que de tudo que nós estudamos, de tudo que vocês aprenderam, acima de tudo, isso aqui é o mais importante, é como vocês viverem na prática essa vida, como vocês podem se relacionar uns com os outros. Então isso é muito importante. E olha o que ele diz, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Você já ouviu isso? Certamente, quando nós lemos esse versículo 12, você pensa, já vem logo na sua isso, eu já li isso em algum outro lugar. Sim, Tiago está citando nada mais do Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte. Então, para o texto, vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 33, acerca dos juramentos. Olha o que diz o Senhor Jesus. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, Mateus 5, 33. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Percebe que Tiago, na verdade, fez um resumo dessa passagem, desse ensino de Jesus que ele traz no Sermão do Monte. Há pouco tempo atrás, né, ainda este ano, eu expus o Sermão do Monte, pelo menos alguns irmãos da igreja puderam participar, eu acredito que não sei se foi online, sim, online também. Então nós deveríamos voltar aqui para Mateus para a gente entender melhor o que Tiago está falando lá no versículo 12. E o que ele está falando? O que acontecia é que Tiago está chamando a atenção para o mesmo problema que Jesus aqui chama. Por isso ele começa, né, Jesus, ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, para que a gente possa resumir, né, bem, entender bem, primeiro entender o contexto histórico. Em Israel havia se criado toda uma cultura acerca do juramento. E que cultura era essa? Havia um entendimento, né, um ensino, de que se você jurasse e não colocasse o nome de Deus, você poderia, vamos dizer assim, não estaria totalmente comprometido com o seu juramento. Olha o problema em que caíram as pessoas. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Mas para os religiosos, e é isso que eles ensinavam, a interpretação deles, era que se você jurasse, e não envolvesse o nome de Deus, o nome do Senhor, em certo sentido você não teria um compromisso tão sério de cumprir esse voto. Em outras palavras, é como se fosse uma distorção da verdade da lei. Eles, em outras palavras, estavam, vamos dizer assim, querendo criar um subterfúgio para poder fazer juramentos sem ter que se comprometer de verdade. E aí, eles juravam, como nas palavras de Jesus aqui vai mostrar,
pela cidade, né, pelo trono de Deus, juravam por Jerusalém, juravam por outras coisas, como as partes do corpo, né, pela tua cabeça, cabelos ou qualquer outra coisa. Colocasse o nome de Deus. E aí Jesus vai deixar claro para eles, olha, esse subterfúgio, essa atitude de vocês, esses erros aí, na verdade é só maneira de enganar as pessoas. O servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, tem hombridade. E ele tem que, na verdade, falar a verdade sem mentir, sem enganar. Qual é o problema dos juramentos? Os juramentos, na verdade, eles acabam servindo, né, em todas as sociedades, até hoje. Quando a pessoa fica jurando o tempo inteiro, pode desconfiar. Essa pessoa, ela não é de confiança. Quando a pessoa sempre tem que dizer, oh, eu juro por Deus, eu juro pelo que há de mais sagrado, eu juro pela minha mãe, eu juro em tantas coisas. Quando a pessoa precisa estar jurando, é porque certamente... Inclusive é interessante, até mesmo nas sociedades que não eram cristãs, tinha esse pensamento. Por exemplo, Filo, né, ele dizia, o juramento frequente engendra perjúrio, ou gera perjúrio, e impiedade. Para os essênios, né, que era uma comunidade radical, que viveu mais ou menos na época de Cristo, um pouco depois, um pouco antes, eles... E para os grandes gregos, também, o juramento era, na verdade, tolice, porque os verdadeiros homens, os homens grandes de caráter, baseavam sua palavra no caráter e não dos juramentos. Da mesma forma, é isso que Jesus ensinou e que Tiago também está ensinando. E que ele está querendo nos ensinar é que nós não devemos ficar jurando para querer que as pessoas creiam em nós. E quando isso acontece? Quando é que as pessoas ficam jurando? Quando as pessoas pedem crédito, quando as pessoas não falam a verdade, e aí começa a fazer promessas vazias, e aí por isso que ficam buscando os juramentos. Jesus, então, por isso que vai concluir, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Tiago vai ensinar a mesma coisa, como se dissesse, fale sempre a verdade, diga sim e seja sim, diga não e diga não, e aí vocês não vão precisar ficar jurando por nada. Não há necessidade de ficar fazendo juramentos, porque isso não vai realmente comprovar a sua palavra. O que comprova a palavra é o caráter, a maneira de ser da pessoa. As palavras, o Tiago, né, de forma muito polida, sábia, estão ensinando, é o que nós poderíamos assim dizer, fale a verdade e deixe de enrolar. Que Jesus, claro, e Tiago fala de uma maneira muito sábia, né, ensinando a verdade, o caminho, mas em outras palavras, você fala a verdade, deixe de enrolação e as pessoas vão crer realmente na sua palavra. Então é isso que Tiago está ensinando, baseado exatamente nas palavras de Jesus. Um outro ponto que Tiago vai apresentar aqui, olha, veja que isso está relacionado, né, interessante, relacionado aos relacionamentos, relacionado à comunhão entre os irmãos, né, falar a verdade, é como o Paulo disse, né, falar a verdade uns com os outros, deixai a mentira e falar a verdade. Tiago também está dizendo a mesma coisa, a vida prática, não, como Jesus ensinou. E outra coisa, está entre faça oração. Em outras palavras, identifique-se com seu irmão. Tem alguém sofrendo? Vamos lá, ore, busque relacionar com o irmão, busque interceder, busque acompanhar o irmão e sofrer com ele. Mas não é sofrer calado, não é sofrer sem... Ore. Veja o assunto da oração que vai estar permeando todo esse último parágrafo. O tempo inteiro de oração. Oração é extremamente importante. Ele vai dizer, inclusive, que a oração ela é muito eficaz, mais adiante nós vamos falar sobre isso. Mas perceba que a primeira coisa que ele fala, tem alguém sofrendo? Vai lá. É como Paulo disse, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Tiago fala de forma diferente. Ele diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Ore com ele, ajude, interceda pelo irmão. Nunca abandone o irmão. Tem alguém sofrendo? Procure saber. Sabe, a igreja é uma comunidade que deve estar uns com os outros. Se você sabe de alguém sofrendo, comunique. Essa oração, peça intercessão. Às vezes tem pessoas que ficam muito fechadas. Não diz para os outros que está sofrendo. Paulo está orientando, está alguém sofrendo, faça oração. Ore
por você, mas também está falando, ore por essa pessoa que está sofrendo. Busque interceder por ela e também busque pessoas que orem por ela. Nós somos uma comunidade, uma família que temos a ajudar uns aos outros. Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores, ou seja, a comunidade também, a comunidade da fé, ela tem que estar sempre alegre. Na verdade, se existe uma comunidade que deve demonstrar mais alegria, pessoas que não fazem parte do reino de Deus, são os cristãos. Os cristãos têm que louvar o Senhor, têm que ter uma verdadeira... E ela é incircunstancial, como Paulo escreveu aos Filipenses, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E não existe uma maneira, vamos dizer assim, mais de demonstrar alegria é cantar louvores, ou seja, de louvar o Senhor. É cantar hinos, é salmodiar, é cantar hinos que exaltam o Senhor, porque a nossa alegria, se a alegria do cristão ela não é circunstancial, ou seja, não depende pelo fato de estar sadio, ou ter luxo, ou estar participando, não. Se a alegria dele está em Deus, não há nada mais, vamos dizer assim, mais extraordinário, mais claro de mostrar essa alegria do que por meio de louvores. Cante louvores, demonstre essa alegria exaltando. Então a comunidade também tem que ser uma comunidade que ora. Que ora. Está alguém entre vós doente? Olha essa. Os presbíteros da igreja e estes façam oração por ele. A primeira coisa, se alguém está doente, busque ajuda. Primeiro passo aqui que é para se tem alguém doente, mais uma vez, não fique calado. Busque ajuda, comunique. Não fique. Aqui a orientação é que chama os presbíteros, por quê? Porque os presbíteros são as pessoas respeitáveis, são as pessoas que realmente Deus colocou para liderar. As pessoas têm que se preocupar com os membros enfermos. Interessante que em Israel e nas comunidades cristãs, a primeira coisa que eles faziam quando alguém adoecia era exatamente isso, era orar, buscar ajuda da igreja. Depois eles, claro, iam buscar ajuda médica. Isso não vai evitar que você, não vai impedir que você busque médico, busque a medicina depois, isso é importante. Mas a primeira coisa que se faz é buscar a Deus, orar e chamar. Está orando. E é interessante que aqui essa passagem, né, no Novo Testamento, as orar com alguém e ungir com óleo é exatamente esta passagem e uma passagem de Marcos em que Jesus envia os 12 e os 12 eles oram e eles ungiam os enfermos. Isso aqui é importante nós falarmos sobre isso, eu não vou me deter nesse assunto, porque depois, presta atenção, depois, junto com essa minha mensagem, no link, eu vou colocar um link, né, de uma explicação que é dada pelo reverendo Augusto Nicodemos, que, vamos dizer, explica de ele tem muito conhecimento, e ele dá uma explicação de como deve ser o uso do azeite na igreja, como que deve ser a questão da unção. Por quê? Porque no Antigo Testamento era muito comum ungir profetas com óleo. No Novo Testamento, a consagração de líderes, por exemplo, não teve mais unção com óleo, não foi mais com a presença do óleo, era com imposição de mão. Você vai ver isso no livro de Atos, você vai ver isso nas epístolas, e apenas nessas ocasiões em que fala de enfermidade, que é no caso do envio dos 12, e aqui em Tiago é que se diz que se deve ungir o enfermo, mas é muito importante falarmos sobre isso. E talvez uma das razões porque Deus deixou claro, né, no Novo Testamento que a unção com óleo, que lá no Antigo Testamento Deus representava a presença do Espírito Santo, no Novo Testamento não há necessidade de estar ungindo, consagrando as pessoas, passando óleo. Até porque isso se tornou principalmente por causa da pregação de muitas igrejas, muito mística, a colocar, vamos dizer assim, poder do óleo. E acreditando que o óleo tem poder. Hoje as pessoas
ungido, que uma veste é ungido, que um pano é ungido, que uma semente é ungida, que alguma coisa é ungida, e aí se tornou algo banalizado. Mas, na verdade, como o texto vai mostrar claramente, eles ungiam com óleo. Alguns interpretam que essa unção com óleo era comum, porque o óleo ele era medicinal, o azeite aqui era o azeite virgem de oliva, e era muito comum o uso porque não havia muitos medicamentos naquela época e geralmente se usava o óleo. Alguns entendem que não tem nada a ver, não tem nenhum relacionamento com a questão medicinal, mas é só mesmo a questão, vamos dizer assim, de prática litúrgica mesmo, mas que era feito na casa das pessoas. Veja que o texto chama a atenção que chame os presbíteros. Se está alguém doente, a iniciativa deve ser do enfermo, o enfermo é que deve chamar os presbíteros, pedir ajuda, os presbíteros têm autorização para ir lá e ungir com óleo. Eu estou falando isso por quê? Porque a igreja presbiteriana, e aí eu estou me dirigindo agora para os presbiterianos, eu sei que alguns irmãos aqui que estão assistindo não são presbiterianos, então isso aqui é mais para a nossa igreja, tá? Eu gostaria de falar sobre uma decisão do Supremo Conselho do azeite, sabe? Na igreja. Sabe, depois de muito estudo, de discussões, o Supremo Concílio tomou a seguinte decisão, e eu vou ler isso aqui para os presbiterianos. Primeiro, reafirmar que Deus é soberano ou não aos pedidos nas orações, segundo a sua suprema vontade, independente da fé do crente. Ou seja, curar? Pode. Deus pode curar totalmente quem clama ao Senhor. E ele tem o poder de fazer isso. Com licença, um pouco mesmo. E ele pode fazer isso, e ele vai fazer isso com certeza. Nesse caso, ele vai curar. Então, quer dizer, Deus é soberano para curar ou não. Segundo, determinar aos pastores e presbíteros que não unjam pessoas ou objetos com óleo durante cultos de qualquer natureza. Não faz dia presbiteriana no culto pessoas e outras coisas durante os cultos de qualquer natureza. Nos cultos públicos ou em casas, quer sejam reuniões e encontros, quaisquer lugares. Ungir coisas. Isso não tem base bíblica. Terceiro, permitir excepcionalmente que a unção com óleo seja realizada exclusivamente em pessoas, nunca em objetos, pelos pastores e presbíteros somente quando forem convidados por membros enfermos de suas igrejas em suas casas, orando por eles e suplicando de Deus o seu pronto restabelecimento. São fundamentos, ou seja, orientações do Supremo Concílio, tá? E por último, que a exceção mencionada, ou seja, essa que permite possam ser ungidas em casa, que a exceção mencionada no item anterior fica à discrição dos presbíteros das igrejas locais, uma vez certificados de que o enfermo irá gerar, tomando todo cuidado para que o enfermo não venha, vamos dizer, acreditar em superstições e misticismo. Por que toda essa preocupação? Porque, como eu já disse, práticas de muitas igrejas neopentecostais hoje tornaram abusivo o uso do azeite, ungindo pessoas, ungindo objetos, acreditando que o óleo, o azeite tem algum poder de trazer espiritualidade, quando não tem. O azeite não tem poder. Como nós podemos isso? No próprio texto vai dizer isso. Olha o versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo. Percebe? Não é o azeite em si, mas é a oração que salvará o enfermo. É a oração, porque a oração é uma comunicação com Deus. Então, quer dizer, a dependência do próprio Espírito Santo de Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas que vai curar o enfermo. O cuidado aqui é para que as pessoas não se tornem místicas e venham acreditar e venham ficar realmente com essas práticas, estar ungindo todas as coisas, até objetos, o azeite pudesse trazer alguma unção. Não, é a presença do Espírito Santo. E talvez é exatamente por isso que não há mais a unção com óleo nas consagrações que são realizadas em Atos e nas cartas paulinas, mas sim imposição de mãos apenas. Você vai encontrar esse tipo de ato. E somente aqui no caso de orar pelos enfermos, orientação. Mas para que os irmãos entendam melhor, como eu disse, eu vou colocar aqui lá do Augusto Nicodemo assistirem e entenderem essa colocação dele, tá? E o Senhor, agora eu gostaria de voltar ao versículo 15, porque diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. É interessante falar sobre isso, porque Tiago, como eu disse, ele escreveu para os judeus
cristãos, é verdade, mas na mentalidade dos judeus tinha-se aquela ideia de que toda enfermidade estava de alguma forma relacionada com o pecado. Bom, nós não podemos dizer que toda enfermidade está relacionada ao pecado pessoal de alguém, apesar de toda enfermidade, obviamente, está relacionada ao pecado, mas não ao pecado pessoal, o seu pecado ou o meu pecado. Eu não estou doente por causa do meu pecado, talvez, ou posso estar, mas em muitas vezes não. Mas a questão é que toda enfermidade é resultado do pecado da humanidade. Mas a questão aqui é que ele está que, de alguma forma, você tem que orar para aquela pessoa e se ela realmente tiver cometido pecado, eles serão perdoados. Aí você vai perceber que existe um relacionamento muito grande, um relacionamento forte entre oração, entre cura e pecado. Até porque tem pessoas que podem, por exemplo, estar totalmente sadias fisicamente, não tem nenhum problema de saúde, está com tudo em dia, triglicérides baixo colesterol, não tem nenhum problema de diabetes, nada, está muito bem fisicamente, mas a sua alma está enferma. E muitas vezes a enfermidade da alma são pecados não perdoados, pecados escondidos. Por isso que ele vai chamar no versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E qual é o contexto, qual é o sentido? De confessar os vossos pecados uns aos outros. Não é que nós temos que confessar todos aqueles pecados íntimos uns aos outros. Não são todos os pecados. Mas certamente alguns pecados devem ser confessados uns para os outros, até porque alguns pecados, quando não confessados e guardados, e eles vão e destroem a pessoa. Muitas pessoas estão doentes hoje, e muitas das doenças, até mesmo especialistas, eles afirmam, psicólogos, psiquiatras, que existem muitas enfermidades, são chamadas de enfermidades psicossomáticas. Uma doença psicossomática, ela é terrível. Às vezes, pessoas guardam mágoas nos seus corações, guardam rancor, guardam sofrimento lá na alma, não confessam os pecados, ou às vezes não perdoam alguém. E isso é perigoso, isso pode trazer sofrimento e até doenças sérias, até câncer. Isso é comprovado até cientificamente que algumas pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas. Então, este confessar os vossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, veja o contexto aqui é de comunhão, de intercessão, da igreja como uma comunidade terapêutica que cuida do outro, que ora pelo enfermo, que se alegra com ele, que canta com ele, mas também ajuda, mas também que precisa estar confessando e ajudando em oração. Olha o que ele diz no final do versículo 16. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, ou seja, é extremamente importante orarmos uns pelos outros, ajudarmos uns aos outros, confessarmos se necessário uns aos outros, pedirmos perdão, perdoarmos, ajudarmos nas dificuldades, abrir o coração quando existe algo que está lhe ferindo, que está ferindo a alma, que está lá dentro. É extremamente importante, porque isso vai trazer cura. A oração de um justo, ela tem poder. Não é por causa da oração dele, mas é porque ele está buscando a Deus. E ele vai dar um exemplo muito interessante para nós. Veja aí o versículo 17 e 18. O exemplo dele é interessante. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Interessante, quando nós vamos lá para a primeira carta de Reis, lá você não vai ver que Elias estava orando para não chover e orando para chover. Só que a interpretação, William Barclay fala isso, a interpretação de Tiago, que é uma interpretação muito comum, que ele tem uma maneira de interpretar, assim como os rabinos, eles interpretavam, vamos dizer, toda a essência da história, eles pegavam todas as partes. Eles entendiam da seguinte forma: se Elias profetizou para que não chovesse, e essa profecia veio do próprio Deus, o seu próprio Deus ordenou a Elias que ele profetizasse, deu a palavra para Elias, mas também ordenou que Elias orasse. E ele orou e não choveu. Mas quando também veio a chover, Deus falou com Elias, e Elias sabia dessa informação, o próprio Deus
colocou Elias, porque o Elias era a boca de Deus, o profeta é a boca de Deus, ordenou Elias que ele então profetizasse que voltaria a chuva. E certamente ele orou e a chuva veio. Mas quem era Elias? Um profeta, um homem. Não era um anjo, não era um ser especial. Ele não era simplesmente o filho de Deus. Ele era um profeta como eu e você, ou seja, não era um profeta, homem como eu e você. É isso que é a lógica e que é o pensamento de Tiago. Era um homem semelhante a nós. Será que Elias também não era sujeito aos mesmos sentimentos? Você conhece a história de Elias? Ele foi oprimido por Acabe, ele foi oprimido por Jezabel, ele foi ameaçado e ele se recolheu em uma caverna e lá diz que Elias ficou sofrendo, chorando e até desejando a morte, porque ele estava sendo perseguido. Elias, ou seja, era um homem tão frágil como eu e você. Alguns, inclusive, estudiosos chegam a dizer que ele sofreu uma espécie de depressão aqui, se sentiu deprimido, chegou a dizer que ele era o único profeta em Israel. Deus teve que falar a ele, não é assim. Existe Eli, ainda milhares que não se dobraram diante de Baal. Você não está só. Mas ele achava, ele era um homem assim, ainda sujeito aos mesmos sentimentos, mas mesmo assim era um homem que orou e Deus o ouviu. Então, em outras palavras, quando nós oramos, quando nós dependemos de Deus, mesmo nós sendo fracos, mesmo nós sendo frágeis, quando Deus ordena, quando Deus quer agir, Ele vai agir segundo a sua vontade. E esta é a lógica, nós precisamos de que Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele faz aquilo que lhe agrada. E por último, meus irmãos, concluindo agora a epístola de Tiago, versículos 19 a 20. Que é muito importante também, ainda dentro desse contexto de relacionamento uns com os outros, de apoio mútuo uns aos outros, de que ajudam uns aos outros. Olha o versículos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vós desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará a morte, a alma dele cobrirá multidão de pecados. Olha que importância tem a comunidade, a igreja, os líderes na vida das pessoas. Não é fácil ser cristão. Não é fácil, você sabe que não é. Você sabe que muitas vezes nós fraquejamos, muitas vezes nós fracassamos, muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nos desanimamos. Agora, nesse período da pandemia, alguns tenham se desanimado. Aliás, muitos se desanimaram. A gente percebe isso até porque muitas pessoas deixaram de estar participando. Durante essas lives, há 9, 10, daqui a pouco tem só 7, 6, as pessoas ficam desanimadas. Não gostam muito de live. Mas, aí a igreja, às vezes, a igreja tem várias pessoas, às vezes não tem. As pessoas vão desanimando, às vezes vão seguindo outros caminhos, e às vezes vão sendo seduzidos. Então, a comunidade, os irmãos precisam estar. E isso é importante, porque, olha, se alguém entre vós se desviar da verdade, quantas pessoas não acabam se desviando? E às vezes você tem que chegar até ela e orientar, chamar a atenção dessas pessoas, a intimidade maior com Deus, a busca de Deus, a orientação de Deus, não é algo ruim. Às vezes as pessoas ficam, se sentem até entristecidas quando você chama a atenção dela. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos admoestar, nós devemos exortar, que é encorajar, mas também devemos admoestar uns aos outros, socorrer uns aos outros, orar uns pelos outros. Nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, mas também chamar a atenção para o caminho errado. E às vezes as pessoas estão no caminho errado e você chama a atenção dela e ela fica chateada, ela fica triste, mas nós não disso. Às vezes a pessoa ela não entende o que está acontecendo. Mas, na verdade, em várias passagens a Bíblia vai ensinar isso. Aliás, o próprio Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, vai com ele. Você e ele só. Se você conseguir convencê-lo, vai arguí-lo, você já ganhou o seu irmão. Se não, chama outro
pessoa, 2 testemunhas, ou então leva para a igreja. Mas seja, você tem que ir atrás. Paulo fala sobre isso também, que nós devemos sempre corrigir, né? Em Gálatas ele fala, lá no 1 Coríntios ele fala que nós devemos corrigir. Em Hebreus fala que a disciplina ela é para correção. Então, quer dizer, a palavra de Deus está várias e várias passagens estão aqui como Tiago está chamando a atenção. Isso aqui é a questão da correção, é da disciplina. A disciplina é extremamente importante na igreja. Nós devemos corrigir também uns aos outros. Não é somente orar uns aos outros. Não é somente nos alegrar e cantar louvores uns com os outros. Não é somente confessar os pecados uns aos outros, abraçar uns aos outros. Nós devemos corrigir também. Meus irmãos, se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, olha o que ele diz, que sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma. É que você está vendo que a pessoa está indo no caminho errado. Será que é certo você estar vendo uma pessoa ali indo na contramão e você não avisar a pessoa percebida, não percebe, chegou na cidade, não conhece a rua e você não vai avisá-la? Um amigo, né? A pessoa está indo para o caminho errado, indo para... ama aquela pessoa, você chama a atenção. Então, chamar a atenção de alguém, cobrar a atenção de alguém, chamá-lo para voltar-se para a verdade não é prova de... não é porque você está se interferindo na vida dos outros ou porque você quer pegar no pé da pessoa, é porque ama. A verdadeira prova de amor. É isso que é uma prova de amor. Provar. Paulo vai falar assim, nós devemos chamar lá em Gálatas ele fala, nós devemos corrigir com espírito de brandura, mas tem que corrigir. Tem que chamar a atenção. E olha o que ele diz, salvará da morte a alma da pessoa. A pessoa está... Pecado, o caminho do pecado, né? Que o salário do pecado é a morte. Se você deixar a pessoa no pecado, o que vai acontecer? Ela vai morrer. E se ela morrer nos seus pecados, ela morrerá eternamente. Então nós temos que chamar a atenção, sim, cobrar. E outra, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Ou seja, quantos e quantos pecados aquela pessoa não cometeu, né? Quantos pecados não estão ali sendo realmente envolvidos, né? Barclay, ele até entende que esse cobrirá a multidão de pecados é em relação à pessoa que tratou com o outro. Mas nem todo mundo pensa assim. Eu também não concordo muito não com William Barclay nesse sentido. Na verdade, cobrir a multidão dos pecados, como o E. Hendricks, que na verdade é em relação à pessoa que cometeu o pecado. É a pessoa que está desviada com muitos pecados. E o cobrir aqui não é que a atitude da pessoa vai cobrir, mas obviamente é o sangue de Jesus, né, o perdão de Jesus que vai cobrir. Mas ele só vai cobrir a multidão de pecados se a pessoa se arrepender, sabe? Domingo nós falamos sobre isso na primeira carta, no início do Evangelho de Marcos, falamos sobre isso, na questão do remissão, que João ele saía pregando ao batismo de arrependimento, ou seja, era necessário arrependimento para que os pecados sejam perdoados. Na verdade, a Bíblia ensina claramente, se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. Se não houver arrependimento, não há perdão de pecados. Então, os pecados, eles só são cobertos se houver um arrependimento verdadeiro. Ou seja, é isso que a pessoa está no caminho errado e você converter. Lembra? Conversão, quando você olha na placa de trânsito, tem lá uma conversão, é uma volta de 180 graus, é uma curva de 180 graus. Você está indo para o norte, mas está errado, voltar para o sul. É uma mudança total de vida, isso é conversão. Veja, aquele que converte, ou seja, que faz ele mudar de direção, deixa de ir para o lado errado e volta para o caminho certo. Vá para o caminho estreito. Aí, claro, seus pecados serão todos perdoados. Serão multidão de pecados perdoados. Então, resumindo, meus irmãos, a epístola de Tiago foi escrita para cristãos que estavam passando por momentos difíceis. Eles haviam se afastado da sua cidade, da sua terra natal, estavam enfrentando muitas lutas, perseguições de vários tipos, perseguição por serem judeus e estarem em outro país, perseguição agora por serem cristãos, e eles estavam passando lutas, provações, e Paulo os ensina. Aliás, escreve essa carta para confortá-los, para prepará-los a ter sabedoria na provação, para entender que realmente toda boa dádiva vem de Deus, que de fato
a prática da palavra de Deus é que os fortaleceria, que eles deveriam ter uma fé verdadeira, uma fé que não era apenas de teoria, mas é uma fé verdadeira e não morta, uma fé prática, que eles também deveriam saber usar bem a sabedoria deles, buscar a sabedoria do alto, evitar falar demais, evitar falar línguas, que eles fossem humildes, deixassem o pecado, deixassem o orgulho de lado, se tornassem pessoas humildes e, por fim, as suas últimas orientações, que vivessem uma comunidade, que ajudassem uns aos outros, que orassem uns pelos outros, que socorressem uns aos outros, que se alegrassem uns com os outros e que socorressem, confessando os pecados e tirando, desviando eles do mau caminho para o bom caminho, ou seja, encontrarem com Cristo. Este é o ensino maravilhoso que Tiago nos traz, e essa epístola que ela é escrita numa linguagem de sabedoria, de uma linguagem simples, uma linguagem prática, sem muitas, vamos dizer assim, muitas declarações teológicas, sem muitos pensamentos teológicos, mas com muita prática, que é muito útil para as nossas vidas. Que Deus possa realmente nos ajudar a melhor. Espero que eu tenha ajudado, pelo menos em parte, aí, os irmãos a entender um pouco melhor essa epístola. E eu gostaria, a partir da próxima quinta, nós vamos agora ter um aviso para os irmãos. Tudo vai ser lá na igreja. É bom que os irmãos vão poder participar, nós vamos pegar os microfones ali sem fio, para os irmãos poderem ter participação, e nós vamos começar a estudar uma nova epístola. Agora nós vamos voltar para Paulo e vamos estudar a epístola de Efésios, uma das epístolas mais maravilhosas escritas pelo apóstolo Paulo. Maravilhosa, com ensinos maravilhosos. Então nós vamos estudar a epístola e nós vamos fazer a transmissão ao vivo para aquelas pessoas que nos acompanham pela internet, para poder também acompanhar quem estiver acompanhando na internet. Então, vamos estar orando por isso e a partir de quinta-feira estaremos. Quero também anunciar para os irmãos da igreja que domingo agora nós vamos ter cultos especiais, de manhã e à noite. Todo ano, a Missão Portas Abertas, ela promove nas igrejas brasileiras DIP, chamado DIP, Dia da Igreja Perseguida. Então serão cultos especiais, de manhã e à noite, porque nós temos 2 cultos iguais, com o público da manhã, 40 pessoas, à noite 40. Vai ser um culto com vários vídeos que nós vamos assistir, depoimentos de cristãos que se converteram, duramente perseguidos, são ex-muçulmanos que sofrem perseguição, e nós vamos estar conhecendo a história desses irmãos. Nós vamos estar orando por eles, clamando por eles. Então eu gostaria de convidar você domingo, estar participando de manhã e à noite. Nós vamos fazer esforço para apresentar. Mesmo de manhã, nós vamos ter que improvisar alguma coisa lá para poder apresentar no Data Show os vídeos, cobrindo, colocando cortinas nas janelas. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E nós vamos ter esse Dia da Igreja Perseguida, que este ano vai acontecer agora, dia 13, no Brasil inteiro, várias igrejas participam e a nossa vai participar também. Quero convidar você a não deixar de participar e estar ali conosco para nós estarmos orando por esses irmãos e tendo um pouco mais de conhecimento. Porque os crentes brasileiros precisam, os crentes que sofrem, os irmãos, nossos irmãos em Cristo que sofrem, nós vamos estar conhecendo um pouco da história deles. Vamos orar para concluir. Pai de amor, Pai Santo, eu quero te agradecer nessa noite, te louvar por todo o teu cuidado maravilhoso. O Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê condição de aprender da tua palavra e que o Espírito Santo, Senhor, possa falar cada dia mais a nós e através de nós e tocar os nossos irmãos com a graça do Senhor. Que todos nós possamos realmente, igreja, aprender assim como o Tiago ensinou, a termos comunhão uns com os outros, orar uns com os outros, confessando os nossos pecados, ajudando uns aos outros e nos socorrendo, nos abençoando e orando uns pelos outros, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.